Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eis que eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais ainda sobre o tema das orientações sexuais. O último episódio, vocês viram, foi sobre demissexualidade. Dá uma buscada lá, tá no bloco de não monogamia, que se chama Demissexualidade, Identidade ou Sintoma Ocidental. É o episódio de número 25. E agora este episódio aqui, ele vai ser colocado no bloco geral. E eu quero falar sobre também continuar nessa temática, né, da demissexualidade, atração, desejo, mas agora para falar sobre um outro aspecto. Eu quero falar dessa vez sobre orientação sexual de um modo geral. E aí, para estruturar a nossa conversa, eu quero dividir essa nossa conversa hoje em duas partes, ou em dois blocos, vamos chamar assim. No primeiro bloco, eu vou falar um pouco sobre como que algumas pesquisas em psicologia, psicologia evolucionista, psicologia experimental, têm tratado a noção de orientação sexual. Para isso, eu vou recorrer a um vídeo que eu já tenho gravado desde lá de 2021, se eu não me engano, que é o vídeo da minha qualificação de doutorado, né? E aí, naquele vídeo da qualificação, tem muita coisa que eu arrumaria, que eu ajustaria, acrescentaria, com certeza, muita coisa, mas que para o momento aqui hoje, acho que ele é suficiente para dar uma introdução, mesmo que um pouco comprida, sobre o que a gente entende, o que a gente fala e o que a gente pensa sobre orientação sexual. Então eu peço que vocês escutem esse primeiro bloco, onde eu vou explicar um pouco, falar um pouco sobre orientação sexual. E depois que eu falar sobre esse bloco, eu quero entrar com o assunto real, que é o assunto mais profundo, né, desse episódio de hoje, que é para a gente pensar se realmente faz sentido, apesar de tudo isso que eu vou mostrar, a gente pensar em orientação sexual como algo que classifica ou determina o nosso desejo. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nos conceitos que forem trabalhados e elaborados, nas ideias que vão surgir a partir do que eu falar aqui, para que depois a gente possa fazer uma crítica um pouquinho mais contundente, uma crítica um pouquinho mais interessante sobre o que existe para além disso, né, que a gente chama de orientação sexual. Então, peço que vocês escutem aí e da próxima parte eu já venho conversando. Vamos lá, então? Falar de sexualidade humana é sempre uma coisa muito complexa, não no sentido de ser apenas difícil, mas no sentido de ter várias comunicações, como a gente falou aqui na nossa conversa preliminar. É uma coisa interdisciplinar, a gente aborda várias questões. E entre as grandes áreas da sexualidade humana, a gente tem orientação sexual. Falar de orientação sexual também é uma coisa mais complexa, tem várias abordagens, vários caminhos. Aqui a gente vai pelo caminho da psicologia e dentro da psicologia, um pouco da psicologia experimental e evolucionista, mas independente da abordagem que a gente fale sobre orientação sexual, não é nada raro as pessoas, no senso comum também, às vezes até na academia, quando a gente fala desse assunto, elas teriam algo que eu recorro à metáfora de um amigo, que é ter uma tela azul. Fala de orientação sexual e já dá aquela tela azul. Ah, mas a pessoa é assim porque ela quer. Ah, mas isso daí é influenciado, etc. E vai indo a famosa tela azul. Só que para a gente poder falar um pouco sobre, acho que algumas perguntinhas mais norteadoras são importantes, como, por exemplo, existe alguma definição para orientação sexual? Ou então, qual que é a definição que a gente adota aqui? Existem definições para orientação sexual. Algumas delas, como eu trouxe aqui uma lista de 3, vão dizer basicamente que primeiro, pode ser um mecanismo interno, que vai direcionar a sexualidade de uma pessoa para mulheres, homens ou ambos, talvez em vários graus.
Outra pessoa pode dizer que refere-se a um mecanismo psicológico que direciona a sexualidade de alguém, baseado no seu sexo aparente, e também pode ser um mecanismo instintivo que direciona sexual e romanticamente uma pessoa ao sexo diferente do seu, ou ao mesmo, ou a ambos, em vários graus. O que essas definições têm em comum e por que eu trouxe elas para exemplificar? As três partem do princípio que orientação sexual é um mecanismo. Ora, interno, psicológico, instintivo, que às vezes pode ser sinônimo um do outro ou não, mas é um mecanismo que vai direcionar a gente a partir de uma atração. Mas também tem quem vai dizer que a orientação sexual pode ser definida como atração sexual relativamente duradoura pelo outro sexo, no caso da heterossexualidade, pelo mesmo sexo, na homossexualidade, por ambos os sexos, na bissexualidade ou por nenhum dos sexos, no caso da sexualidade. Eu trouxe essa referência não necessariamente porque eu concordo totalmente com ela, porque a gente sabe que bissexualidade não é uma coisa binária, que é um sexo ou outro. A gente sabe também que heterossexualidade também não é essa coisa unidirecional, que é só para o sexo diferente, mas é uma maneira diferente também de interpretar isso. E ao longo da apresentação eu vou dizendo qual que é a nossa visão adotada no trabalho sobre orientação sexual. Primeiro a gente vai fazer um resgate de literatura para pensar sobre. Mas falando nisso, né, pensando na biologia, pensando na orientação, a gente vê algumas definições teóricas. Como que a área da biologia pensa a orientação sexual? Como é que ela estuda isso? Existem várias maneiras dentro da área das ciências biológicas para pensar a orientação sexual. E elas vão por vários caminhos. Por exemplo, pode ser a partir de correlatos neuronais, quando se estuda questões anatômicas, neuroanatômicas, do cérebro, de partes do corpo que estão relacionadas com o sistema nervoso, que diferem entre pessoas de diferentes orientações sexuais. Tem a parte endócrina, quando são os hormônios pré-natais. A maioria dos estudos concordam que a concentração hormonal nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário são as responsáveis por grandes mudanças também neuronais do organismo, e que algumas delas são irreversíveis, que vão direcionar a atratividade sexual. Isso, por exemplo, no ambiente interno fetal, a concentração de hormônios, ou até mesmo alterações em glândulas, como é o caso da glândula adrenal, que a hipertrofia da glândula pode liberar esteroides e mudar a concentração do ambiente interno hormonal. E isso tem implicações e influências na orientação sexual. Tem também a questão genética. Em 1940 já estudavam a questão do cromossomo X, o XQ28, uma região que era responsável pela orientação sexual, mas que hoje em dia a gente já sabe que tem outras regiões, que eles chamam até de uma questão poligênica, vários genes envolvidos, cromossomo 7, 15, 17 também. Tem a ordem fraterna de nascimento, que é muito mais estudada em homens homossexuais, que eles vão falar que quanto mais irmãos mais velhos, maior é a chance de nascer homossexuais, nascerem gays. Isso porque também tem uma questão da resposta imune materna, que está ligada à produção de anticorpos para, por exemplo, ter andrógenos. Essa é uma outra abordagem que também funciona, que também é muito estudada. E, por fim, não menos importante, as teorias evolucionistas, que elas vão desde comparativos com outras espécies, outros grupos, que seriam análise mais filogenética, assim como também tem dentro da espécie humana, análises interculturais. Todas essas abordagens constroem um corpo muito grande de conhecimento para a gente entender a origem, a etiologia da orientação sexual. E pensando nisso, como que se mensuraria, né, a orientação sexual? Porque a gente está falando de áreas de estudo, mas como que a gente costumaria mensurar? Talvez o método mais comum e que surgiu há um tempo, por exemplo, em 1948, quando Kinsey começa com colaboradores a escrever livros sobre comportamento sexual humano, ele vai sugerir uma escala a partir da qual, de maneira subjetiva, vai medir, vai saber a orientação das pessoas. Uma das escalas mais famosas que tiveram fruto nesses estudos é a escala de Kinsey, que vai variar entre dois extremos num contínuo, exclusivamente heterossexual e exclusivamente homossexual, também incluindo pessoas que não têm nenhum tipo de contato ou desejo sexual, que são os assexuais, e aqui no meio, o que coloca como igualmente hétero e igualmente homo. Kinsey não usava o termo bissexual, ele usava o termo apenas o número 3 nas análises, mas o que muita gente popularizou esse termo aqui como bissexual. Essa escala, ela tem algumas desvantagens, porque ela não vai medir quanto você se atrai por homens e por mulheres. Geralmente é por um e por outro. Tem algumas discussões recentes, artigos muito recentes falando disso, e pensando nisso, eu trouxe uma outra escala que também é muito usada,
e que ela já vai medir outros componentes, por exemplo, que é a grade de Klein. Ela também vai medir a atração, que vai variar apenas entre o que ele chama de sexo oposto, mas que a gente pode chamar de outro sexo, e o mesmo sexo, a atratividade. Só que ele inclui variáveis como o passado, como que a pessoa se sentia no passado em relação a isso, como que ela é no presente e qual que seria um contexto ideal para ela. No contexto ideal, ela se sente mais atraída por qual sexo, pelo o igual ou pelo diferente. Então é uma escala que também é muito utilizada, muito importante, as duas podem ser mescladas, mas que ainda assim ela fica sempre nessa variável que ou você mede a sua atração por um sexo ou por outro. Aí, em 2019, um novo estudo lançou a escala dual da orientação sexual. Qual que é a vantagem dessa escala? Ela vai partir do pressuposto que você pode falar da sua orientação, da sua atração, para dois gêneros, dois sexos diferentes no mesmo questionário. Isso é muito bom, o nosso estudo pega parte dessa escala com um diferencial que eu vou mostrar depois, que é a inclusão de pessoas que não são identificadas nem como homens nem como mulheres, ou seja, é uma terceira categoria dentro da forma de análise. E pensar nisso, a gente ainda vê que apesar de todos os estudos que usam questionários, que incluem tantas coisas, ainda hoje em dia é muito comum dividir apenas em 3 grupos: heterossexuais, quando muito, bissexuais e homossexuais. A pesquisa com orientação sexual de mulheres, a bissexualidade e a sexualidade ainda são poucas dentro desse universo que está se modificando, mas que até o presente momento ainda não é tão grande assim. E para a gente pensar em outras formas de mensuração, aí a gente vai ter mensurações que são igual essas que eu falei, que são escalas, que vão medir de formas implícitas ou explícitas a partir de questionários, de autorrelatos, como eu coloco aqui, mas também a gente pode pensar no tempo de visualização, que é quando é exposto uma imagem ou um vídeo erótico, com comportamentos sexuais ali no vídeo, e a pessoa vai ficar olhando e vão rastrear quanto tempo a pessoa olha para cada região do vídeo. Há também imagens por ressonância magnética funcional, para ver qual área do cérebro está sendo ativada quando é apresentado algum estímulo erótico. O rastreamento dos olhos, que vai rastrear para qual lado da tela a pessoa olha com mais frequência, e também a dilatação relativa da pupila frente a estímulos eróticos. Uma outra forma de mensuração objetiva seria a excitação genital, que eles vão usar pletismografia para medir, por exemplo, a intumescência peniana ou o fluxo sanguíneo vaginal a partir de quando é exposto a algum tipo de estímulo erótico para a pessoa. Então, eles vão colocar o estímulo e, a partir disso, eles vão fazer vários cálculos para medir quanto que aquele estímulo deixa a pessoa excitada ou não. É uma forma bem objetiva que entra, inclusive, como uma das 4 dimensões da análise de orientação sexual, do estudo e da mensuração. Agora, a gente pode pensar, por exemplo, na orientação sexual de várias formas. Uma forma que a gente traz aqui é pensar a orientação sexual enquanto um fenômeno multidimensional. O que quer dizer? Um fenômeno que ele é analisado e percebido, estudado a partir de várias dimensões. A gente não pode, por exemplo, só querer dizer que a pessoa tem orientação sexual partindo de um desses pressupostos: autodenominação da orientação, o que algumas pessoas chamam de identidade da orientação sexual ou identidade sexual, o comportamento sexual, desejo, fantasia e, como eu falei agora há pouco, a excitação. Eu vou me ater a esses 3 primeiros para poder falar um pouco sobre e mostrar como que são essas dimensões e por que elas são importantes serem relacionadas. A autodenominação ou identidade sexual seria como a pessoa se autodenomina, como a pessoa se diz popularmente, socialmente, como ela se reconhece, se ela é assexual, se é lésbica, pansexual, bissexual, gay, e para não ser acusado de heterofobia, eu coloquei aqui a bandeira do orgulho hétero também. Para que as pessoas possam se identificar, essa é uma maneira de autodenominação. Há algumas questões mais políticas e teóricas sobre a diferença entre bissexual e pansexual, que é a atração por mais de um gênero. E aqui tem essa questão: a pessoa se identifica, ela se coloca socialmente dessa forma ou pessoalmente. A outra forma de também ser uma dimensão da orientação é o comportamento sexual, ou seja, a ação direta e física da pessoa, como que a pessoa se comporta sexualmente, com quem essa pessoa faz sexo. Isso é uma dimensão da orientação sexual. A outra dimensão é o desejo e fantasia. Quando a pessoa não se identifica publicamente, quando a pessoa não se comporta de uma determinada maneira, o que excita essa pessoa no pensamento? O que causa desejos e fantasias sexuais? Em quem ela pensa? Como que é essa construção simbólica do desejo sexual da pessoa dentro dela? E por que eu trago essas questões todas? Porque não dá para a gente falar sobre orientação sexual só a partir de uma delas. Porque a pessoa pode, por exemplo, se identificar de uma maneira. A pessoa pode se identificar, por exemplo, bissexual, mas nunca ter tido relações com gêneros ou sexos diferentes, sempre com um só.
E aqui a gente traz um estudo que a gente publicou recentemente, que é sobre bissexualidade masculina. A gente mostra ali que, sobretudo em homens, existe essa dificuldade em assumir determinadas identidades sexuais socialmente por questões mais sociais, questões de regressão, mas também tem, de 1953, um artigo que falava homossexualidade, doenças ou um modo de vida. E ele vai falar aqui, nesse artigo, que gays são homens que têm um ódio profundo por mulheres, um ódio patológico por mulheres, e por isso se interessam por homens. E também tem outros artigos que vai falar sobre a invisibilidade da bissexualidade, e eu trago bissexualidade porque dentro da comunidade LGBT, bissexuais sofrem essa bifobia e fora da comunidade também. Lá dentro dizem que bissexuais são indecisos, lá fora dizem que eles não sabem muito bem o que querem. Então é mais difícil a pessoa ter uma identidade, como ela se coloca socialmente, e não necessariamente isso é vivido, isso é exposto. E o comportamento está totalmente atrelado a isso quando a gente pensa na importância de uma comunidade de acolhimento, na importância que a gente tem em pertencer a algum lugar. Por exemplo, se a gente tem, esses estudos vão mostrar esse primeiro, vai mostrar, por exemplo, que a comunidade, o sentimento de grupo, favorece a pessoa se identificar mais com a sua própria orientação sexual e poder, inclusive, experimentar. Países que são mais liberais no sentido da sexualidade, as pessoas relatam com maior índice a sua orientação sexual não hétero. E nesse outro artigo do preconceito sexual, a gente tem que ele usa preconceito sexual em vez de homofobia para falar que existe tanto na comunidade travesti quanto LGBT de modo geral, homofobia, esse comportamento de aversão contra essas pessoas. E esse comportamento pode ser produzido pela igreja, pela sociedade conservadora, pelo ideal de nacionalismo, por uma moralidade grande. Então, o grupo é extremamente necessário nesse movimento da pessoa poder também se compreender. Quando a gente vai pensar sobre comportamento, por que eu falo que comportamento também não resume? O artigo que eu coloco aqui primeiro, ele vai falar, por exemplo, de homens heterossexuais que fazem filmes pornográficos no papel de ativos, porque os ativos ganham mais nesses filmes, e nesses filmes homossexuais eles têm esse comportamento homossexual, mas eles não se identificam dessa forma, eles estão ali por dinheiro, gay por dinheiro, né? E eu trouxe também um texto que eu escrevi ano passado, falando sobre broderagem, que é uma dessas formas do homem hétero poder vivenciar essa sexualidade dentro de um sigilo muito profundo, e esse sigilo permite que ele vivencie um comportamento sem abrir mão da sua identidade, do seu privilégio, o que mostra que as dimensões da orientação sexual estão todas envolvidas e que mensurar isso tudo acaba sendo um pouco mais difícil. Muitos artigos têm sido importantes para mostrar, por exemplo, que existem outros grupos de pessoas praticamente heterossexuais, explorando as dimensões dos grupos de orientação sexual, mostrando evidências de que existem bissexuais, até um tempo acreditavam que não, inclusive na ciência, e estudos interculturais são importantíssimos para mostrar a relevância da compreensão do que é orientação sexual, não só no nosso modo de vista ocidentalizado, mas no mundo como um todo, em outras culturas. E a partir disso, eu trago aqui, talvez fique uma questão, né, porque vocês vão ver essa palavra nojo, atratividade e orientação aqui no meio agora, mas eu trago isso para a gente pensar como que essas componentes estão envolvidas quando a gente fala de orientação sexual. Primeiramente, eu trago essa imagem para dizer que é assim. Eu sempre mostro esse exemplo e falo, copulando, estão ali tendo as suas relações. Se eu perguntar para a maioria das pessoas por que eles fazem sexo, pode ser que algumas pessoas digam, porque eles querem ter filhotes, porque eles querem se reproduzir. Na verdade, eu tendo a achar que não, enquanto biólogo, acho que os besouros não têm um planejamento familiar, eles não sabem que estão ali para reproduzir, eles estão seguindo uma série de comportamentos a partir de feromônios, sinais químicos, sinais visuais, o que também alguns estudos mostram que para seres humanos isso também acontece, a gente também é movido por feromônios em vários casos, e para dizer que a atratividade sexual, ela passa por vários mecanismos, e quando a gente fala disso, eu acho interessante a gente pensar que a atratividade interpessoal é um componente muito importante nas relações humanas, e como a professora Jaqueline fala em um texto que ela escreveu sobre psicologia social, num livro Psicologia Social, as relações interpessoais são relações de custos e benefícios, em que a repulsa entre os sujeitos aumentará proporcionalmente aos custos e a atração crescerá conforme mais benefícios forem proporcionados.
A princípio, essa frase pode parecer muito fria, mas, de modo geral, é o que acontece. A gente se atrai a partir de repulsa e atratividade. E tem várias coisas envolvidas. Uma dessas questões que eu trago como um mecanismo envolvido é o nojo. O nojo é uma das emoções que Charles Darwin, no seu livro A Expressão da Emoção dos Animais, ele elenca como uma das emoções mais basais do ser humano. E nojo pode ser considerado a repulsa a objetos ofensivos, que vão desde sons, desde imagens, tato, cheiro e gosto. Estudos mais recentes têm ampliado essa visão e colocado questões socioculturais como moralidade. Na próxima imagem, eu vou pedir licença para vocês, vou mostrar umas imagenzinhas aqui um pouquinho mais pesadinhas, mas para quem respondeu o questionário elas estão suaves, que é para falar desse nojo. O nojo ele é colocado como 3 dimensões: o nojo de moral, o nojo sexual e o nojo de patógeno. O nojo moral diz respeito àquela evitação de rompimento das regras. As pessoas evitam romper regras e normatividades sociais, políticas, porque aquilo coloca elas como pessoas que são passíveis de serem rejeitadas. Então, existe o nojo moral, que não se estende só a isso, sentam várias questões. O nojo sexual, que é aquele nojo que o parceiro, a parceira que vão se encontrar tem receios de pegar alguma doença sexualmente transmissível, ou então de ter um comprometimento com a prole para aqueles que conscientemente ou não querem reproduzir, mas que são coisas que causam uma certa aversão e são estudados do ponto de vista evolutivo. Enquanto que nojo de patógenos, entre muitas outras coisas, também está relacionado à contaminação, mas também a questões muito mais primitivas, que é a putrefação de corpos. O livro Odisseia, por exemplo, tem aquela passagem que o Aquiles vai betumar o corpo do Patroclo. Então, ali, desde 700 a.C., até mesmo os egípcios, muito antes, mostra esse processo de betumação, de colocar o corpo protegido para que não estrague, porque isso tem a ver com a evitação de patógenos e adoecimentos. E no contexto de atratividade, a gente tem essa herança de que a gente quer evitar corpos que sejam infectados, doentes ou sujos, nesse sentido de patógenos mais explícitos. E tudo isso participa da nossa atratividade ou repulsa na hora de escolher ou não uma parceria sexual aqui no caso. Um estudo muito interessante vai mostrar como que induzindo o nojo sexual, por exemplo, as pessoas tendem a querer mais relações de curto prazo e menos relações de longo prazo. O que eles vão perceber, por exemplo, é que no experimento que expuseram imagens eróticas e algumas imagens com nojo, essas imagens que eu mostrei, por exemplo, eu peguei desse artigo, as pessoas tendem a demonstrar menos desejo de ter relações sexuais. Então, a gente percebe que aqui, por exemplo, o nojo sexual é o que mais mostra como diferença entre os grupos, porque a partir do estímulo a pessoa tende a sentir mais nojo e isso muda, inclusive, o desejo que as pessoas têm em ter relações. Isso vai mudar aquela vontade no momento, mostrando que atua diretamente na atratividade. E para falar também outras dimensões, é importante pensar sobre casualidades, né? Sobre sociossexualidade, que é um conceito que diz respeito ao modo como as pessoas experimentam sua sexualidade no conjunto social. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas é só para dizer que é um componente importante que está relacionado com a orientação sexual, a maneira como as pessoas experimentam a sexualidade também está relacionado com essas atratividades do nojo. E para falar também muito brevemente sobre religiosidade, que é um outro componente que já se mostrou significativo na maneira como as pessoas experimentam. Esses 2 artigos vão falar, por exemplo, que pessoas mais religiosas e com mais posicionamento político associado à religiosidade, elas tendem a expressar menos a sua sexualidade e tendem a se identificar menos com orientações sexuais não hétero, mostrando mais uma vez a influência da religiosidade, da sua sexualidade e da sociedade na atratividade. Eu quero aproveitar o momento aqui para pedir para vocês, vão lá, bebe uma aguinha, hidrata esse corpão aí que vocês têm e vamos continuar nossa conversa aqui hoje. Só que antes, eu quero convidar vocês para a seguinte coisa. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast, avaliar com as estrelinhas, é muito importante para a gente, ajuda muito no alcance. Compartilha esse episódio ou outros que você quiser nos seus stories, marca o meu @ do Instagram, né, andreone.medrado, e a gente compartilha lá para a gente ampliar nossa conversa, nosso alcance. Se você está conhecendo agora o podcast, você não segue o podcast, faz essa ajudinha para a gente também, segue o podcast aqui, é rapidinho, ativa o sininho, porque sempre que um episódio novo for lançado, você também vai ter acesso a ele, logo a notificação no seu celular. E não menos importante,
É um custo, né, manter esse episódio, manter uma certa frequência, manter um lugar onde eu possa também ter a minha renda, né, que é a minha vida na clínica, nas palestras, nos cursos e livros. Mas aqui também é um trabalho interessante que eu gosto de fazer e que eu acho que é um trabalho que é a maneira que eu tenho, né, mesmo que muito pequena, de contribuir com algumas discussões na vida pessoal, social das nossas pessoas, né? Então, se você quiser apoiar esse episódio, apoiar esse podcast, se você quiser contribuir com o meu trabalho, eu te deixo um convite, tá aqui no link da descrição de cada episódio. Vai lá no Apoia-se e contribua mensalmente com a quantia que você quiser. Se você quiser contribuir R$ 5 mensalmente, é só ativar lá uma opção, você vai contribuir mensalmente com R$ 5. Todo mês, se cada pessoa contribuir com R$ 5, com R$ 10, com quanto vocês quiserem, aqui não é igreja, não tem dízimo, é o que vocês quiserem mesmo, e puderem, obviamente, faz essa força pra gente. E se você não pode contribuir financeiramente, contribui compartilhando, contribui espalhando nossos episódios por aí, e eu agradeço profundamente. Dito isso, eu queria agora conversar com vocês sobre o que eu penso para além de orientação sexual. Porque a gente conversou ali sobre as bases científicas, as bases de mensuração, como que a gente compreende o fenômeno em si da orientação sexual, e eu acho que é muito importante frisar aquela parte mais para o final que eu comentei que o que a gente entende na ciência, na psicologia, por orientação sexual é uma questão muito mais de pensar ela multidimensionalmente. Ela não acontece só na nomeação, ela não acontece só no desejo, nem só no comportamento e nem só na excitação. Ela acontece em de muitas outras formas, e eu quero pensar para além disso, quero pensar para além da orientação sexual. E aí eu quero trazer questionamentos, quero trazer perguntas, elaborações e uma série de coisas. Em primeiro lugar, eu queria começar pensando a seguinte coisa, né? Será que a gente consegue imaginar a orientação sexual, isso que a gente chama de orientação sexual, como uma tecnologia de um poder colonialista? Será que dá para pensar isso, pensando como que o pensamento colonialista fixou desejos em categorias estáticas? E mais que isso também, né? Pensar na impossibilidade de pensar o desejo sem considerar relações de poder. É importante essas dimensões porque, primeira coisa, eu não gosto muito do termo orientação sexual, porque aí parte-se muito de uma visão sexual da coisa, sexualizada da coisa, que a gente pode traduzir de outra forma também em orientação genital. O que por si é uma grande complexidade meio estranha, né? Porque aí a gente vai ver um texto de Agripina, e é uma travesti, né? A Agripina vai falando um monte de coisas sobre ser trans na universidade, e em algum momento ali a Agripina vai mencionar um termo que a gente usa, que é a supremacia do genital. Você se atrai por uma pessoa pressupondo qual que é o genital daquela pessoa, qual que é o órgão genital que aquela pessoa tem entre as pernas, o que é essa pessoa, mas você parte só de uma expectativa, porque se você olha para uma pessoa, se atrai, se interessa por essa pessoa, mas você não faz a menor ideia de o que é de fato que ela tem ali. Isso vai ter implicações em termos, né, como consideram muitas vezes, que pessoas trans com passabilidade estão traindo quando resolvem não contar que são pessoas trans, né? Aí vai uma pessoa cis, geralmente hétera, se encontra com uma mulher trans, tem todo um afeto, um desejo, começa a gostar, começa a conversar. E essa mulher trans, ela se identifica como mulher, ela não precisa ficar falando o que ela é nem nada. Ela vai levando a relação até que em um certo ponto, na hora de transar, ela fala, olha, eu sou uma pessoa trans. Essa pessoa que recebeu essa revelação, homem ou mulher que recebeu essa revelação, vai falar assim, revelação entre aspas, né, gente? Vai falar assim, nossa, por que você não me contou antes? Por que você não falou pra mim isso, falou aquilo, você me traiu, etc. E isso é uma coisa que a gente escuta muito. Ou então, um homem trans, né, que a pessoa conhece um homem trans, que tem a passabilidade, e aí não desconfia de nada, e aí depois que essa pessoa vai ter a relação sexual, e fala, nossa, você não me falou que você era trans. Como se fosse um dever falar, sendo que as pessoas que são cis não chegam em nós, tipo, no primeiro encontro e fala assim, oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou uma pessoa cisgênera, tá bom? Eu tenho isso, eu tenho aquilo nas pernas, etc.
Ninguém faz isso. Agora, para a transgeneridade, para as pessoas trans, se espera essa adequação. Por que que se espera isso? Porque o que chama de atração sexual, etc., é uma atração baseada na expectativa do que aquela pessoa tem. E aí essa expectativa é de uma ordem gigantesca, desde a ordem do tamanho, desde a ordem do formato, desde a ordem do cheiro, da cor e etc e tal. E se não cumpre algumas categorias, principalmente quando são os homens, né, nesse mercado afetivo sexual, eles têm toda uma visão do que é ser uma mulher, do que é ser outra pessoa com a qual eles vão transar, e eles têm uma série de rigores, características que eles exigem. Não pode ter cor de um jeito, não pode ser escura, não pode ter cheiro, não pode ter pelo, não pode ter aqueles carocinhos que formam depois de um tempo de depilação com gilete, não pode ter nada. Tem que ser uma coisa, quase uma boneca inflável, né? Que eles constroem nessa narrativa baseada em várias coisas, entre elas, na narrativa que eles atribuem, que eles entendem e veem na pornografia, que eles acham que todo sexo é igual, que toda genital é igual, que toda pessoa vai ter as genitais da mesma forma, e aí desconsideram uma série de características da transgeneridade, intersexo e tudo mais. E aí a gente pensa, quando a gente se atrai por alguém, a gente se atrai pelo quê, então? Qual é a coisa que a gente aprende a se atrair? Por que que a gente fica nesse lugar de fixar tanto as narrativas, as identidades e tudo mais? E eu acho que as pessoas gastam tempo demais colocando um lugar da narrativa sexual como definidor da própria identidade. E aí é um complexo, aí é complicado mesmo. Por exemplo, se você entrar no YouTube e digitar gay num relacionamento hétero, com a interrogação no final, né? É o canal de uma pessoa chamada Fernando Salvier, uma coisa assim. E aí vai ter um vídeo de Fernando falando sobre a narrativa dele, como que foi a relação dele, e que ele se casou com uma pessoa que na época se identificava como homem. Então Fernando é um homem gay, assumidamente gay, que casou com outro homem, supostamente homem gay. Só que com o tempo, essa pessoa, companheira de Fernando, ela faz a transição. E ao transicionar de gênero, ela passa por todas as suas modificações e é uma mulher trans. Não é que modificações eu falo de cirurgia, não é sobre isso. Modificações estéticas, de desejos, de forma, de ser, de expressão, né? E aí Fernando tá num dilema. Não é tanto um dilema para ele, mas ele faz questão de posicionar como um dilema e colocar a resposta disso, que é: eu sou um homem gay casado com uma mulher trans. Eu deixei de ser gay por causa disso? Eu sou o quê? Eu sou bi? Eu sou hétero? Eu sou pan? Eu sou o quê? E Fernando vai falar: eu sou gay. Eu sou gay. Independente de estar com ela, eu sou um homem gay. Ele se fixa nesse lugar, né? Nessa identidade colocada quase como uma identidade sobrenatural, de que não tem mutação, não pode se transformar porque ele é gay. Mas aí eu fico pensando, né? Se Fernando tivesse encontrado a companheira dele, como ela está hoje, há uns 10 anos, antes de se conhecerem, antes do casamento, porque acho que são casados há 5 anos, né? Fernando e essa companheira são casados há 5 anos. Se há 10 anos ele encontra essa companheira, ele talvez nem se interessasse por ela, talvez simplesmente olhasse e falasse: Deus me livre, não beijo mulheres. Ah não, é uma mulher trans, é mulher, eu não beijo mulher. Entende? Não ia mudar nada no posicionamento daquele momento de que sou gay, só me interesso por homens, nenhuma mulher na conta. Mas vocês percebem que hoje Fernando tá nesse relacionamento, tem até um outro vídeo que chama Mulher Trans Casada com Homem Gay. Dá certo isso? Que é do mesmo Fernando, e tem na capa do vídeo chamado assim: O Amor Venceu. Que aí a gente fica pensando, talvez essas pessoas nem se encontrassem numa narrativa da vida, no percurso, nessa jornada, simplesmente porque a orientação sexual estava fixada, e essa fixação não é só na ordem da identidade, é da fixação do desejo, como eu disse, numa categoria estática, numa categoria fixa do que se deseja, de como se deseja, de para onde que esse desejo caminha. E é muito interessante pensar sobre isso, porque tem muita gente que acaba se colocando no lugar de que eu sou hétero, e portanto só me relaciono com pessoas de um gênero diferente do meu, e por isso eu não quero nem saber de qualquer outra identidade. E aí essas pessoas héteras, por mais que tenha desejo, por mais que tenha vontade, não fazem nada, exceto em alguns momentos muito particulares, né? Um deles é quando, por exemplo, vai numa festinha, tá sob o uso de substâncias, independente de qual seja, e isso meio que destrava alguns filtros da pessoa.
E esse filtro, inclusive, do desejo, né, esse lugar de um controle subjetivo, ele acaba ficando mais afrouxado, e aí essa pessoa vai lá, até beija um outro homem, se for um homem héteros, né? Ou então a mulher beija uma outra mulher, e assim por diante. E aí até surge aquele termo patético de bi de festinha, que é aquela pessoa que vira, entre aspas, bi só quando tá numa festinha. Aí acaba isso, sai, a pessoa não tem mais esse negócio. Eu sou hétero, sim. E eu sou hétera, sim. É só homem ou só mulher. Só que aí a gente começa a pensar, né? Como que a imposição desse lugar, dessa categoria sexual, ela vai colocar sobre essa pessoa inúmeras limitações, inúmeras maneiras de poder realizar o próprio desejo, que vai estar condicionado a uma identidade que essa pessoa tem que sustentar a identidade até o fim, para sempre, sendo que identidade sexual, a orientação, a atração, ela é fluida. Tem um livro, né, que a gente pode pensar da Lisa Diamond, que vai falar da sexualidade fluida, que foi observado em alguns estudos que mulheres têm muito mais propensão a modificar e alterar sua orientação sexual ao longo do tempo, não é uma coisa fixa. Só que homens têm uma orientação sexual mais fixa, mais rígida. No entanto, eu não acredito, né, assim como a gente vai ver em outros estudos, que seja uma questão de que a mulher é assim e o homem não é. Existe toda uma pressão social para que o homem se produza nesse lugar de manter reiteradamente, de um modo ali fixado e de um modo violento, portanto, né, o patriarcado funcionando ali e o masculinismo muitas vezes, e de um modo que a sua orientação sexual não muda para as pessoas que veem. Eles não avisam, eles não falam, não sinalizam, não tem uma questão de reportar sua orientação sexual de um jeito que não seja hétero, machão, homem hétero. E por que eu acho que tem isso? Porque a masculinidade é um sistema frágil que ele tem que se manter diante de muita violência, muita agressividade, para que ele se sustente no tempo e no espaço. E esses homens não apresentam essa mudança nessa orientação sexual porque eles se colocam muito nesse lugar de preservar a sua própria categoria. E isso vale para homem hétero, mas vale também para homem gay. O homem gay, ele também tem uma prática muito comum, e saiu um artigo há uns 2 anos no The Intercept, que sim, a gente vê muito facilmente como que homem cis, né, homem cis gay, também eles praticam toda uma narrativa misógina. E se a gente quiser pensar, transfóbica também. E tem toda uma narrativa misógina em que sentido? No lugar de principalmente falar assim, nossa, que nojo de buceta. Ainda bem que a única vez que eu passei por uma foi no meu nascimento. Nossa, credo, beijar uma mulher, que nojo. E aí vem toda uma lógica, né, do nojo mesmo, da aversão ao feminino, mesmo que sejam as gays POCs, né, os gays POCs. E aí a gente vê toda uma aversão ao feminino, à mulher, e então acaba culminando numa outra misoginia, ou seja, o homem, seja gay, ou seja hétero, ele produz uma misoginia, um nojo às mulheres, né, às mulheres cis, principalmente, e como que a gente pode pensar nessa fixação dessa categoria. E nesse mesmo vídeo que eu falei do Fernando, né, gay no relacionamento hétero, esse mesmo vídeo o Fernando também vai falando ali no desenvolvimento do vídeo, se quiser dar uma pausa aqui, vai lá assistir ou assiste depois, ele vai falar, por exemplo, de como que nesse processo ele também vai adquirindo uma virilidade. Não era um gay viril, aquele gay masculino machão, que a gente vê que existe muitos também por aí, né? Era um gay que tinha uma estética mais afeminada e etc. Só que com o tempo vai percebendo que para se reiterar do lado da companheira, produzir esse lugar do homem cuidador, do homem provedor, do homem que está ali com a mulher, ele vai percebendo que é divertido. Ele vai falando algo assim, né? É divertido fazer esse papel, performar essa virilidade, performar esse lugar de o homem, o durão, o machão e etc. E isso também está dentro da lógica, né, do comportamento sexual. Esse comportamento que se atribui ao gênero de acordo com a sua orientação sexual. Então a pessoa vai performar para muito além do ato sexual, para muito além do desejo, para muito além da fantasia, para muito além da excitação. Tem toda uma performatividade social que se espera desse grupo, dessas categorias, dessa estética. Muitas mulheres héteros não gostam de se relacionar com homens que não performam masculinidade hegemônica, com homens que seriam colocados como homens afeminados, né?
Elas não querem, porque elas acham que por isso eles são menos homens e por isso eles gostam menos de mulheres. Tem toda uma associação muito do âmbito do sexismo, onde as pessoas acreditam que o comportamento daquela pessoa na expressão de gênero, etc., tem a ver com comportamento e desejo da ordem sexual. E não tem uma relação. Não é uma coisa que está relacionada. Uma pessoa que usa saia, uma pessoa que tem unhas pintadas, uma pessoa que tem um jeito, entre aspas, de novo, sempre coloco em aspas quando eu falo essa palavra, né? Afeminado ou masculinizado, não corresponde diretamente com a orientação sexual daquela pessoa, com o desejo sexual, com a performance sexual. Uma mulher que tem, entre aspas, de novo, um comportamento, uma estética masculina, não quer dizer em nenhum momento que essa mulher vai gostar de outras mulheres apenas, ou que ela vai ter uma performance mais dominante na cama, etc. Essas narrativas são da ordem de uma fixação, né? Colocam a orientação sexual como uma tecnologia do poder colonialista do corpo, do gênero, da sexualidade. Isso eu acho que é importante a gente pensar. Como que nessa narrativa ocidental a orientação sexual ela vai sendo construída para dar conta de controlar também as performatividades e, acima de tudo, manter o sistema sexo-gênero, manter o sistema cis-heteronormativo. A segunda coisa é que os homens que performam masculinidade, virilidade, uma estética heteronormativa, um homem hétero que se relaciona só com mulheres cis e assim por diante. Mesmo estes homens héteros, eles praticam uma coisa que já tem um episódio aqui que eu falo disso, que é broderagem. Eles fazem todo um pacto, né? A broderagem é um pacto narcísico do homem hétero. Esse homem hétero pode gostar de outras mulheres, etc. Só que ele pratica sexo com outros homens. Só que é tão uma coisa no sentido de que a sua masculinidade, virilidade, a sua identidade sexual está tão ali colocada no campo da disputa sexual e social, da narrativa do masculino, da disputa que garante privilégio para estes homens, inclusive, que eles acabam pactuando entre si, em que um homem hétero vai ter sexo com outro homem hétero, e ao ter sexo com esse outro homem hétero, ele também não pode contar. Um não pode contar para o outro o que está rolando ali. Um não pode falar para o outro qual que é a coisa do momento, qual que é a vibe ali do momento para o público. Porque se um homem hétero contar para a sociedade o que o outro homem hétero fez, ele vai estar contando sobre si. Então eles formulam um pacto silencioso, onde eles se encontram, eles transam, eles têm toda uma coisa subterrânea ali da sociedade, performando e vivendo a sua sexualidade não heterossexual, mas quando eles saem da cena, quando eles vão para o âmbito público, que é o âmbito onde todo mundo pode vê-lo, ele performa a heterossexualidade. Isso aí é para a gente ter noção. É uma narrativa muito grosseira de achar que a orientação sexual é uma coisa fixa. Ela não é fixa em ninguém. Primeiro que eu acho que não existe orientação sexual, mas eu vou falar disso mais pra frente. Só que só pra gente se divertir um pouco, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo, um trecho do áudio que chama Banheirão dos Campeões, que eu coloco nesse episódio sobre broderagem, só para vocês terem uma noção. Só para vocês terem uma ideia de um vídeo que vazou na época, né? De como que esses homens, mesmo performando uma heteronormatividade, eles praticam sim o sexo entre si. E é essa prática, é esse pacto narcísico que sustenta inclusive a noção de heterossexualidade, porque para eles conseguirem viver a heterossexualidade, que é um sistema de castração, um sistema de punição, de cativeiro do desejo, eles só conseguem viver porque eles dão várias escapadas. Eles têm na broderagem o grande lugar do pacto deles, né? Eles têm ali a válvula de escape. Eles dão conta de vazar o próprio desejo de um jeito ainda obscuro, é um jeito ainda muito ali centrado no oculto, no sigiloso, de toda uma performance de esconder isso. E é uma coisa que vai produzir um adoecimento psicológico, sem sombra de dúvidas, mas que ainda assim eles conseguem dar vazão. Eles conseguem colocar para fora esse desejo, pactuando entre os seus brothers. Então só escuta aqui esse áudio para você ver do que eu tô falando e depois a gente continua. Galera, Banho dos Campeões, mais uma edição confirmada, viu? A anterior foi um sucesso e essa vai ser mais ainda. Acabou a bolinha,
Cada um pega a sua necessaire, a sua mochilinha, banheiro, tá? Não tem cabine lá. É só um espação. Então, chegou, tire seu sabonete e vai esfregando seu amigo do lado direito. E assim sucessivamente. Sem beijo na boca, sem frescura, sem viadagem, tá? É banhão de brother. Igual um dia desse no banho dos campeões, mano. Aí, porra, a gente, na maior broderagem mesmo, coisa de brother, de macho, caralho. Um batendo punheta forte pro outro, né? Sem carinho, na pegada. Aí, punhetão. Aí um maluco não tentou beijar o outro na boca? E o mano dele foi um pauzão no peito dele. Pô, sai fora. Quer chupar, chupa. Agora negócio de beijar não. Chupa o pau do cara aí na moral sem viadagem. E mano, foi a maior onda no banho dos campeões, maior cagada. Amigos, só estou passando aqui para explicar as regras do banho dos campeões. Tem regra? Tem. É organizado, é um evento bom, então tem regras. Única regra, não pode beijar na boca. Ah, mas pode ter penetração? Pode. Ah, mas pode enfiar o dedo no toba? Pode, vai estar ensaboado. Pode ir. Ah, mas é frescura dar uma mamada? Não é. Vai estar limpo, a neca vai estar limpa, a boca vai estar lá perto, pode cair de boca, não tem problema, não é frescura, não é considerado gay. Agora, se beijar na boca... Gente, entendeu aí como é que funciona a broderagem? Tem regra? Tem. Pode fazer o que quiser, menos beijar na boca, né? Mas enfim, vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Olha lá, se você quiser ver o episódio completo sobre broderagem, só procurar aqui no podcast que tem. É o episódio 39 do bloco comum geral e vão lá e dão uma olhadinha. E agora vamos conversar sobre um outro aspecto que eu quero falar sobre orientação sexual. Então, se a orientação sexual está sendo colocada, né, nesse lugar de fixar o desejo das pessoas, ainda que da ordem política, social, como que a gente pode pensar para além disso? Como que a gente pode pensar para além da orientação sexual? E como eu coloco, né, a ideia de que eu falo, nem sei se orientação sexual existe, é em que lugar específico? A heterossexualidade é uma ficção. A heterossexualidade ela é colocada como um sistema que vai reiterar outros sistemas. Se a gente for pensar no mundo ocidental, nessa lógica ocidental, a gente vai ver que existe um momento na história em que se constrói a mulher, se constrói um gênero da mulher, o sexo da mulher, como uma outra categoria de disputa médica, disputa clínica, disputa dos saberes sobre o corpo, sobre a anatomia, sobre o desejo. E aí essa mulher vai ser escrita e descrita e prescrita em relação ao homem, o homem cis, que também é construído nessa virada do século XVIII para o XIX, né? A mulher é descrita nesse lugar, onde o homem é aquele ponto de referência da mulher. A mulher tem mais seios em relação ao homem. A mulher tem um clitóris que seria um pênis vestigial. A mulher vai ter menos coisas em relação ao homem, menos músculos em relação ao homem, menos pelos em relação ao homem. É um corpo que vai ser descrito quase em comparação da afirmação do homem como uma categoria. Só que aí você tem esse corpo produzido nessa lógica, toda uma produção que vem pegando heranças de uma psicologia evolucionista ainda complexa, mas que com certeza bebe da fonte do machismo e do sexismo, que vai falar assim, né, de modo geral, nessa construção dos gêneros, do sexo, do homem e da mulher como objetos que vão ser para reprodução. Então o homem é descrito a partir de uma categoria, a mulher a partir de outra, as genitais, os órgãos genitais, já tem o próprio nome por aí, né, genital, de gerar, de geração, é aquele órgão que vai gerar algo, as gônadas e etc., células reprodutivas e assim por diante, nesse lugar da construção sexual, do desejo, na construção sexual da norma, da vivência, do existir, o corpo e o sexo vai ser feito para a reprodução. Para quem quiser ler, por exemplo, a História da Sexualidade 4, de Michel Foucault, ele vai colocando ali como que a igreja ali na Europa, teve a igreja cristã, né? Teve uma participação gigantesca nessa permanência do que a gente pode chamar de funcionalismo sexual.
que é colocar o sexo como uma função. Qual? Função reprodutiva. Então o sexo ele foi feito para reproduzir. Isso ainda é um diálogo que muita gente crente usa isso hoje, que sexo é para reproduzir, que homem com mulher é o certo, o resto é gambiarra. Como se, primeiro, as pessoas que transassem, toda transa saísse uma criança a partir dali. E segundo, como a gente viu, como se homens só transassem com outros homens, mesmo quando são heterossexuais, né? E aí a gente vai pensando como que essa narrativa vai sendo construída, não necessariamente para reprodução, mas para controlar o corpo. Só que se tem uma reprodução, eu preciso, além disso, orientar o desejo dos grupos que vão se reproduzir. Eu preciso construir uma narrativa que, dentro desse modelo ocidental colonialista, justifique o fato de que um corpo é para reproduzir e oriente a maneira como esses corpos vão fazer sexo, entende? Que oriente sexualmente estes corpos, que tenha uma orientação sexual para estes corpos, que eles vão construir o seu desejo, vão construir sua fluidez e seu caminho, né, para ter o sexo como o fim, o sexo como um meio para atingir o fim, que é a reprodução. E aí, qual que é a lógica? Tem que se criar, então, um sistema que justifique, mas que, acima de tudo, que imponha essa prática, que imponha esse fazer sexual. E aí entra a heterossexualidade. Eu não acredito em heterossexualidade como orientação sexual, mas eu acredito em heterossexualidade como um sistema sexual, um sistema de ordenação do desejo, de controle do desejo, de fixação do desejo, que vai dizer para a pessoa que ela tem que se relacionar com uma pessoa de um outro gênero, na linguagem popular, né, de um outro sexo, mas eu estou falando direito de um outro gênero, e vai orientar para que isso aconteça, orientar para que esse sexo aconteça para reproduzir. Então, a heterossexualidade, ela vem como uma força fundante ali, marcadora também, para manter e articuladora da cisnormatividade, da cisgeneridade. A cisgeneridade é esse sistema que vai construir esse espectro binário homem e mulher, onde você tem que ser ou homem com pênis ou mulher com vagina, e vai reiterar o cissexismo, né, que são as diferenças entre essas categorias, e vai deixar isso bem postulado. A heterossexualidade, ela vai construir todo um cenário que vai fazer com que estes corpos tenham que se atrair um pelo outro, e é, portanto, uma heterossexualidade compulsória. E se você quiser, tem um episódio também que eu explico, eu falo sobre heterossexualidade compulsória, e esse episódio é o de número 54, também no bloco geral. E aí, essa heterossexualidade compulsória que vem sustentando essa noção, né, de cisgeneridade, cisnormatividade, é uma coisa que, por sua vez, vai convidar para um regime que, se por um lado a cisgeneridade, cisnormatividade, vai fixar categorias homem e mulheres, corpo, gênero, os órgãos que essa pessoa tem no corpo, a heterossexualidade vai orientar como que esses corpos têm que se relacionar entre si, como eles têm que desejar entre si. Só que se ainda o foco é o funcionalismo sexual, a reprodução como um fim, aí a gente precisa de uma outra dinâmica, de um outro sistema constitutivo para que estes corpos se juntem, se unam. E aí a gente está falando da monogamia. Porque a monogamia ela foi feita para instituir entre as questões de propriedade privada, economia, política, fronteiras, entre isso também, para instituir também o casamento. O casamento, nessa imagem bíblica, nessa imagem do par, e que algumas pessoas pegam da biologia e falam, não, porque na biologia os animais estão assim, eles se relacionam só entre uma parceria. Mentira, tá, gente? Não é referência. Essa falácia naturalista não é uma referência. Aproximadamente 3 a 5% dos animais se relacionam de um modo que a gente chama de monogâmico, né? Que não tem nada a ver, mas que a gente chama de monogâmico no sentido de que tem uma parceria só ao longo do tempo, da vida toda. Enquanto as parcerias estão vivas, mantém sempre a mesma. 3 a 5%. Não é um exemplo válido quando a gente tem, sei lá, milhões de espécies catalogadas, né? Então vamos com calma, que não dá para sair pegando o exemplo da natureza, não. Senão você podia pegar o exemplo dos bonobos, pega o exemplo de outros animais que são solitários e etc. E vai pegar esses exemplos para ver se animais estão usando aplicativos de relacionamento, estão fazendo cantadas ruins e etc. Igual fazem os seres humanos, né? Então, assim, não dá para levar isso a sério, não. E aí, se essa construção da monogamia também vem para sedimentar o sistema, a gente percebe que é um sistema em cadeia, né?
A gente tem cisgeneridade, a heterossexualidade compulsória, que é toda a heterossexualidade, e aí depois a gente vai ter o quê? A monogamia. É todo um sistema para explicar a rigidez, essa maneira de ser e de estar no mundo, como que os corpos devem se relacionar. E tudo isso está sendo parte de um processo, sendo parte de um sistema de sexualidade que a gente coloca ali o ser humano como essa instância de controle do corpo. É onde a gente vai controlar o desejo, a fluidez e tudo. E aí o conceito de orientação sexual entra nessa jogada para querer dizer como que cada pessoa tem que se atrair uma pela outra. Nos estudos de sexualidade, por muitos anos, se estudou somente a sexualidade heterossexual. Depois de muito tempo que começou a estudar a homossexualidade, primeiro a partir dos homens, muito tardiamente estudando a sexualidade de mulheres, mais tardiamente ainda estudando bissexualidade. E outra coisa que nem acontece muito ainda, que ainda está sendo uma coisa super recente mesmo, é o estudo da sexualidade de pessoas trans. Então a gente vê uma tendência, né, de como os sistemas operam até na maneira de produzir o conhecimento. Para vocês terem uma ideia, lá na década, né, de 1950, tinha um livro que tem um nome traduzido para o português, que é Homossexualidade, Doença ou Estilo de Vida. Logo na página de número 90, tem fixado no topo ali do texto um trecho que diz mais ou menos o seguinte, numa tradução livre, né? Experiências e estudos psiquiátricos mais recentes provam conclusivamente que o destino supostamente imutável dos homossexuais é, na verdade, terapeuticamente mutável. Essa afirmação, que hoje a gente sabe ser falsa e que carrega em seu discurso um modelo clínico, né, predominante daquela época, vai posicionar a não heterossexualidade como um mal a ser consertado, tipo uma doença a ser curada. E ainda nesse livro, um psicanalista e psiquiatra que chama Edmund Bergler, que é o autor desse livro, ele vai fazer uma afirmação ali, entre as páginas 50 e 52, que traduzindo ficaria mais ou menos da seguinte forma, né? O homem homossexual é um fugitivo frenético das mulheres. Inconscientemente, ele tem medo mortal delas, como se quanto maior a distância, maior sua segurança. Ele foge o mais longe possível das mulheres, indo para outro continente, o homem. A garantia típica do homossexual de que ele é indiferente às mulheres não passa de um pensamento punitivo. Internamente, o homossexual odeia as mulheres com ódio compensatório de um masoquista tomado pelo medo. O homossexual foge para o homem como um antídoto para a mulher que ele teme. O antídoto é apenas secundariamente elevado ao status de atração. Sem exceção, a culpa interna profunda decorrente da perversão está presente em homossexuais. Essa é uma culpa deslocada e pertence à subestrutura masoquista. A culpa, seja admitida ou negada, geralmente ela é negada, é a parte integrante da estrutura homossexual. A mobilização dessa culpa e sua colocação onde ela geneticamente pertence fornece o veículo para mudanças terapêuticas no tratamento psiquiátrico. Nesta conexão, o uso psiquiátrico de perversão deve ser diferenciado do popular. Esse último inclui uma conotação moral, enquanto psiquiatricamente, perversão denota sexo infantil encontrado em um adulto e levado ao orgasmo. Em suma, uma doença. Hoje a gente sabe, né, que foi só lá em 73 que a Associação de Psiquiatria Americana retirou a homossexualidade da lista oficial de transtornos mentais, segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Só que aí a gente vai perceber que demora muito tempo para acontecer realmente a mudança de tudo isso. A gente sabe que hoje, apesar de tudo isso, mesmo após décadas dessas mudanças, feitas com muita reivindicação e revolta popular, a homossexualidade ela ainda é vista como uma ameaça moral e uma condição patológica em diversos contextos. Em 2023, para você ter uma ideia, mais de 60 países, sendo 34 deles localizados no continente africano, criminalizam as relações entre pessoas do mesmo gênero. Essa noção da heterossexualidade como uma construção
natural do desejo, ela ainda é muito impregnada, muito pertencente à nossa noção social do Ocidente do que é sexualidade. E aí a gente vai vendo como que essa narrativa produz e sustenta veementemente a noção, sabe, do que é uma vivência, do que é um desejo, do que é um corpo, como esse corpo tem direito ou não de poder se relacionar mesmo. E perceber como que dentro dessa narrativa da sociedade a gente deixa colocar essa noção sexual, essa noção de orientação sexual quase como algo fixo do desejo, seja para fortalecer a naturalidade da heterossexualidade e enfraquecer as orientações sexuais que não são heterossexuais, assim como para construir a própria categoria de orientação sexual, que, mesmo com toda essa luta, reivindicação e etc., que eu considero de fato importante que exista no desejo, na construção do afeto e etc., e nas políticas públicas, né? A gente ainda precisa pensar sobre o que a gente está reivindicando. A gente tem que pensar, acho que primeiramente, né, quando a gente fala de feminismo, transfeminismo e etc., a gente tem que pensar primeiro o fim do patriarcado. Os movimentos feministas radicais, né, Radfem, e os feminismos trans-excludentes, as TERFs, são uma grande prova de que não adianta falar de feminismo quando fazem na prática a sustentação do patriarcado. Esses grupos que eu falei são a sustentação pura e última do patriarcado, porque o patriarcado é sobre manter a diferença sexual, homem e mulher, e estes grupos reforçam isso veementemente, acreditando que ser mulher é ter vulva, ser homem é ter pau, e assim esses grupos mantêm vivo o patriarcado. E se a gente está falando de orientação sexual também, defendendo essa orientação, que existe um desejo fixo, que é da pessoa, que a pessoa já nasce com esse desejo, isso não se transforma, a gente também está defendendo o sistema da heterossexualidade compulsória. O sistema da cisgeneridade, o sistema que é com a compulsoriedade do controle e da produção do corpo. Então, o que eu digo não é que a gente tem que acabar com as políticas públicas sobre orientação sexual, mas que a gente precisa entender até onde que a gente está levando essa disputa no lugar de fortalecimento de uma lógica que é colonialista, de uma coisa que, apesar de garantir alguns direitos para algumas pessoas, ainda faz essa tentativa mantendo vigente essa ideia da orientação sexual, que, na verdade, de novo, é uma categoria rígida. Ela compromete a fluidez, a multiplicidade, a improvisação do corpo, né? O corpo colocado na cena, para abandonar essa fixação, o desejo como experiências que estão em trânsito. E aí a gente precisa repensar sobre isso. E tem um texto de Paul Preciado, de 2019, que se chama Ser Trans é Cruzar uma Fronteira Política, e está disponível ali no site Brasil, né, é o país. E você pode acessar ali para tentar achar esse texto. E é um texto que eu acho, um trecho, né, da fala de Preciado, que eu acho muito interessante para pensar como a ciência, todo o mercado, a tecnologia participa da lógica que vai tentar delimitar um ser humano, como que a própria clínica, a própria noção, né, do que a gente fala de saúde, doença, etc., que quando a gente fala disso, de saúde, doença, patologização, a gente não pode deixar de pensar no saber clínico como um espaço nitidamente permeado por um fazer colonialista também, e que, ainda que esteja se transformando bem devagarzinho, não pode se acomodar nesse lugar. Uma clínica que ela é racista, né, vai chamar de síndrome de perseguição e de paranoia a vivência não branca numa sociedade embranquecida, por exemplo. A transfobia chamará de uma disforia, o que é uma incongruência de gênero, um deslocamento da realidade psicológica quando identidades trans não se identificam nas sociedades cisgêneras, e vai nomear como vitimismo, denúncia e enfrentamento de mulheres diante do patriarcado. A gente tem que entender de onde a gente está partindo para a gente falar dessas coisas. E aí eu trago esse trecho de Preciado para a gente pensar um pouco em relação a isso tudo. E Preciado diz o seguinte: a ciência, a tecnologia e o mercado estão redesenhando os limites do que é e será um corpo humano vivo. Esses limites são definidos hoje não só em relação à animalidade e às formas de vida consideradas até agora, subhumanas, os corpos não brancos, proletários, não masculinos, trans, com deficiência, doentes, migrantes, mas também frente à máquina, frente à inteligência artificial, frente à automatização dos processos produtivos e reprodutivos. Se a primeira revolução industrial foi caracterizada pela invenção da máquina a vapor,
pela aceleração das formas de produção, a revolução industrial atual, marcada pela engenharia genética, pela nanotecnologia, pelas tecnologias de comunicação, pela farmacologia e pela inteligência artificial, afeta em cheio os processos de reprodução da vida. O corpo e a sexualidade ocupam na atual mutação industrial o lugar que a fábrica ocupou no século XIX. Há, ao mesmo tempo, uma revolução dos subalternos e apátridas em andamento e uma frente contra-revolucionária lutando pelo direito dos processos de reprodução da vida. Em cada canto do mundo, de Atenas a Cassel, de Rojava a Chiapas, de São Paulo a Joanesburgo, é possível sentir não só o esgotamento das formas tradicionais de fazer política, mas também o surgimento de centenas de milhares de práticas de experimentação social, sexual, política, artística, fazendo frente ao aumento das forças edípicas e fascistas surgentes. Por toda parte, as micropolíticas do cruzamento. E é a partir dessas elaborações que a gente vai pensando como que essa sociedade constitui o gênero, a sexualidade, o desejo, o corpo, como ferramentas micropolíticas e macropolíticas de controle social. E é por isso que eu falo, a gente precisa reimaginar a sexualidade, a gente precisa reimaginar o modo de estar no mundo, outras formas de existir, de desejar, colocar o desejo como uma experiência que ela é relacional e situada. E ela é situada contextualmente. O potencial político de descentrar a orientação sexual como marcador principal do desejo, da sexualidade, pensar caminhos para uma ética do desejo que vai escapar dessas amarras coloniais. Mas para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa se despir dessa armadura que a gente coloca que diz: a minha orientação sexual é essa. Tem tanta coisa no mundo para ser vivida, para ser experimentada, para ser imaginada, que quando a gente fixa duramente o nosso desejo de um jeito imutável, quase que uma forma de existir irreversível, a gente está dizendo que nosso corpo ele foi feito de um jeito determinista. E não é o caso aqui de eu falar, tá? Você fala que você é gay, você vai ter que experimentar um monte de coisa, talvez você nem seja gay. Nem é sobre isso que eu tô falando. Não tô falando que as pessoas que têm a sua orientação sexual, que queiram chamar assim ainda, que simplesmente tem que sair desse lugar e fazer 1001 coisas além. Não, eu tô falando assim. E se vocês questionassem a ordem do desejo? Porque quando a gente vai pensar em corpos trans, em corpos não binários, quando a gente vai falar de identidade de gênero não binária, a gente está falando de um lugar onde não faz sentido pensar muito a orientação sexual. Porque eu me atraio por homens, por mulheres, homens e mulheres, todos os gêneros. O que são todos os gêneros, né? O que é se atrair por todos os gêneros? No sentido assim de eu sou bi ou eu sou pan? Por que a gente não pode simplesmente deixar de lado a orientação sexual como essa categoria de marcação do desejo e só viver? Porque ainda tem essa coisa, né? A gente chega nas pessoas, você beija homens, você beija meninas, você beija meninas? Não, né, gente? Não beija meninas. Não é sobre pedofilia, não. Você beija mulheres? Você beija pessoas não binárias? Por que tem isso? Porque ainda existe uma fixação muito grande desse lugar que marca uma universalização do desejo, e todo mundo que foge desse desejo tem que se apresentar no quartel para marcar ali a sua origem, a sua identidade e explicar-se diante do mundo o que você é. Então, quando a gente tem nesse lugar da orientação sexual como uma categoria fixa ou fixada, a gente corre muito risco de simplesmente não experimentar a vida como ela pode ser. A gente coloca, né, se a gente pensa numa proposta para um pensamento anticolonial do desejo, de novo, a gente vai pensar na fluidez que o desejo pode ter. Hoje você pode se interessar por um corpo, amanhã por outro. Isso é uma fluidez que vai te dar um conhecimento de uma multiplicidade de corpos, de seres, de maneiras de estar no mundo. É uma coisa que a gente não faz na heterossexualidade, que é improvisação. A gente não improvisa porque já tem uma cartilha feita para ser seguida. E não só na heterossexualidade, né? Nesse conceito todo de orientação sexual, como se o ato sexual fosse a coisa que definisse o nosso próprio desejo, mas quanto disso também é aprendido de um modo fixado.
quanto disso é aprendido de um modo restrito e estrito do que a gente pode desejar ou não. A gente passa uma vida inteira desejando uma coisa e aprendendo que só aquilo é certo para manter a nossa identidade, mas e quando que a gente vai também permitir esse lugar do tipo, tá, eu vou me atraindo aí pelo que a vida me permitir, conhecer a pessoa pelo que ela é. Quantas pessoas não se interessam uma pela outra, acham bonitas e tal, acham muito atraentes e legal, até num ponto de pensar, nossa, como eu queria conviver mais com essa pessoa. E aí pensa, né, nessa lógica monogâmica que só pode viver bem a intimidade se for relacionamento afetivo sexual. E quando se esbarra nisso, a pessoa não consegue dar um passo adiante porque, não, eu sou gay, não posso conversar com essa pessoa não binária ou com essa pessoa aqui que é uma mulher ou uma mulher trans, eu não posso falar com essa pessoa. Não posso falar porque eu sou gay. Ou então eu sou lésbica e não posso me interessar por este ser humano aqui que é uma pessoa não binária, um homem trans, um homem. E aí ele tá com uma coisa que me encantou, despertou um desejo, uma vontade de todo tipo, até vontade sexual, mas eu não posso nem dar um passo ali, porque se eu dar um passo é porque eu tô traindo a minha classe. E a gente precisa trair a nossa classe, que nem é nossa, que nem é tão nossa. A gente precisa trair a classe da sexualidade que foi colocada como algo ali marcando a nossa identidade. Precisamos trair a classe da orientação sexual para pensar o desejo para além disso, o desejo para além dessas categorias. A importância dessas categorias é de ordem política, porque a gente tem que garantir não que as orientações acabem, a gente tem que garantir que pessoas de qualquer orientação sexual, de qualquer desejo, possam ter seus direitos assegurados. Direito de ir e vir, direito de moradia, direito de afeto, direito do amor, de expressar o seu amor, de ver o seu amor nas redes, em todos os lugares, como um amor legítimo, um desejo legítimo pelos corpos. Mas a coisa é tão bizarra que a gente precisa ter um grupo LGBTIA+, reivindicando direitos de sobrevivência, de saúde pública e de várias outras coisas, de empregabilidade e tudo mais, porque a hegemonia heterossexual deslegitima até hoje esses grupos. E é por isso que a gente tem que brigar com a instituição que construiu essa diferença sexual e essa fixação do desejo. E essa instituição é a sexualidade ocidental, é a orientação sexual ocidental, que vai instituir esse modelo, esse formato fixado da vivência. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, conversar com vocês sobre isso, de por que eu falo, olha, eu não sei se faz sentido mais a gente falar de orientação sexual, entende? Falar desse lugar, sobre tanta fixação, como nesse vídeo que a gente viu de Fernando, que fica lutando consigo, sabe? Que fica tentando se encaixar no lugar que eu sou gay por isso. Gente, apenas seja você. Viva o seu desejo. Se amanhã o seu desejo é por um outro corpo, viva, realize, se permita a si mesmo a poder conhecer e reconhecer corpos, vida, acesso, vontades. Por que a gente tem que se prender tanto às coisas que falam sobre o nosso corpo e sobre o nosso desejo? Por que a gente tem que se classificar tanto? Às vezes quando me perguntam qual que é a sua orientação sexual, eu falo, eu sou não heterossexual. Porque eu sou uma pessoa não heterossexual. Eu sei o que eu não sou. Agora, o que eu sou tudo isso. Eu sou o meu desejo, eu sou as possibilidades, eu sou outras formas de existir e desejar, eu sou esse encontro, né? O poder encontrar uma pessoa, viver aquele encontro, aquele desejo, aquela possibilidade. É sobre isso. A gente precisa criar caminhos para uma ética do desejo que escape das amarras coloniais. Eu espero que esse episódio tenha sido interessante para alguma coisa, para a gente pensar sobre isso, sobre o que está para além da orientação sexual. A orientação sexual, ela funciona como ordenação do desejo, mas nosso desejo não precisa ser ordenado, ele não precisa ser fixado, e ele não precisa ser enclausurado. Já aconteceu por muito tempo, e agora que a gente tem a chance de reivindicar novas coisas, novas possibilidades, vamos fazer isso também? O que você acha? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões
no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?